eu preciso muito que vocês me ajudem, me dê um conselho, me fala, me dá uma luz, deixa um comentário para me instruir do que eu devo fazer. Bom, desde os meus 3 dias de vida, eu fui dada para minha mãe adotiva. A minha mãe biológica, desculpa dizer, a paredeira, ela é sobrinha da minha mãe. Quando eu era criança, ela ainda me dava alguns doces, me dava algumas coisas e ela me registrou. Mas com 3 dias de vida, mesmo ela tendo me registrada, ela me deu para minha mãe adotiva. O meu pai, sinceramente, eu não sei quem é e talvez eu nunca saiba quem ele é. A minha mãe adotiva e o meu pai adotivo, eles sempre foram muito carinhosos comigo, sempre me deram de tudo, sempre cuidaram de mim com muito amor, atenção, carinho. E eu sempre fui uma criança mimada. Quando eu fui adotada pela minha mãe, ela já tinha uma filha de 40 anos, que já tinha 2 filhas, mais velhas do que eu, já era casada. Eu sempre brinquei com elas, mas eu sempre me sentia mal, eu cresci me sentindo mal pelo fato de saber que por mais que os meus pais adotivos me adotaram, a minha mãe biológica não me quis e o meu pai nem sei quem é. No meu registro e na minha certidão, é a paredeira que tá lá e não a minha mãe adotiva. Isso também sempre me fez mal, porque eu gostaria de ter no meu registro o nome do meu pai e da minha mãe adotivos. Gostaria que eles tivessem me registrado. Talvez assim eu me sentiria mais parte da família. Eu fui crescendo. Quando eu fiz 8 anos, o meu pai adotivo, ele faleceu. E a minha mãe adotiva sempre cuidou de mim, mas o meu pai, ele tinha problema de pressão, de saúde, de coração, e a minha mãe também. E quando meu pai morreu, a minha mãe ficou muito pior. Quando eu fiz 13 anos, eu comecei a dar muito trabalho para minha mãe. Comecei a querer viver minha vida, ter minha liberdade, eu questionava muito, batia muita boca. E nisso eu me apaixonei por um rapaz mais velho. A minha mãe, ela não queria que eu me apaixonasse por ele, nem que eu ficasse com ele, até porque tinha 13 anos, eu era nova. E ela sempre batia na tecla de que não era pra namorar, de que tava muito cedo. E a partir dali, que eu conheci esse rapaz, a minha relação com a minha mãe foi de mal a pior. Começou a ficar tudo muito ruim, a gente começou a brigar muito, a gente começou a ter muitas desavenças, e nisso acabava que a filha dela, que a minha irmã, né, adotiva, ela também comprava a briga da minha mãe, ela defendia a minha mãe adotiva e todos ficaram contra mim, tanto a minha irmã, quanto o marido dela, quanto sobrinhas, quanto a minha mãe, todo mundo ficava contra esse relacionamento que eu tinha com esse rapaz mais velho. E eu comecei a ficar doente por esse rapaz. Eu era tão doente por ele que eu passei a minha adolescência inteira. Eu perdi a minha adolescência inteira chorando por conta dele. Ele morava em outra cidade, não na minha. E de vez em quando ele vinha pra minha cidade. E eu fazia de tudo. Eu fugia, eu mentia pra encontrar com ele, pra estar com ele. Minha mãe sempre batia de frente comigo, falava que não. E eu queria casar com ele. Minha mãe falava, você é louca, você não vai casar, você é muito nova. E eu acabava brigando com a minha mãe. Então, eu acabei tendo uma relação muito difícil, criei essa relação difícil. A nossa relação era tóxica, por quê? Porque ele mentia, ele me enganava, ele me traía, ele falava que estava ali para me ver, mas na verdade ele não estava ali para me ver, e eu chorava por conta dele. Eu nunca vou esquecer que eu ajoelhava e eu orava, falando, Deus, por favor, eu quero casar com esse homem, pai, por favor, eu quero casar com ele. Eu fazia de tudo para ter esse homem na minha vida, ele era uma pessoa para mim muito importante, muito especial, e minha mãe nunca deixou eu casar com ele, ela sempre falava que não, sabe? E a gente sempre brigava muito. Com 17 anos de idade, eu engravidei dele. E ele veio morar na casa com a minha mãe e passou 2 meses morando com a gente. Ele até ajudava, assim, sabe? Mas era uma relação difícil, porque ele saía, ele mentia, ele traía, ele bebia, e eu descobria, e era briga, e era xingamento, era humilhação. Era muito complicada a nossa relação, e eu chorava, eu sofria. Até que, junto com o nascimento da minha filha, e os meus 18 anos, porque eu engravidei com 17, mas tive ela com 18, parece que assim, bum, minha ficha caiu.
a venda saiu dos meus olhos. Eu comecei a olhar e falar, cara, eu tenho 18 anos, eu tô desde os meus 13 com esse cara, eu perdi a minha adolescência inteira chorando por causa dele, querendo casar com ele, o cara nunca cuidou de mim, nunca me valorizou, sempre mentiu, sempre traiu, sempre foi um babaca, sempre briguei com a minha mãe por conta dele, tá errado, tá tudo errado, e a minha mãe deu de tudo pra minha filha, sempre deu de tudo, nunca deixou faltar nada, sempre foi muito amável. Em detalhe, eu não queria mais continuar, assim, tendo a vida que eu tava tendo. Então, eu decidi dar um basta na nossa relação. E quando eu dei um basta na nossa relação, a minha vida com a minha mãe melhorou 100%. Simplesmente, quando eu decidi que não queria mais esse homem, a nossa vida parou, assim, de ser aquela turbulência. Começou a ser uma paz. Começou a ser bom a nossa convivência, sabe? A gente começou a voltar a ser amiga. Minha mãe sempre foi tudo pra mim. E eu parei, prestei atenção quantos anos eu humilhei ela, maltratei ela. 8 anos da minha vida por conta de uma pessoa que nem me merecia, que era pai da minha filha e que nem presente não era. Tinha ido embora e beleza, ele ajudava de vez em quando financeiramente, mas era o mínimo, era obrigação. E aquilo me fez muito bem, ter dado um basta nele. Aí, quando passou poucos meses, a minha mãe morre também. E minha mãe faleceu. E no que ela faleceu, meu mundo caiu. Meu mundo simplesmente desabou. Porque com 17 anos, quando eu engravidei, 7 dias depois da minha cesárea, eu tive que ir na delegacia para assinar um boletim de ocorrência que a minha irmã fez contra mim, por conta de uma briga que a gente teve e ela foi e me denunciou. Porque a minha irmã me defendia. Porque a minha irmã defendia a minha mãe e a gente brigou muito, então eu não converso com a minha irmã adotiva, nem com as minhas sobrinhas. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos e minha mãe morreu quando eu tinha 18. Eu não tenho registro do meu pai biológico e a paredeira eu também não tenho contato nenhum. E ali eu me vi sem ninguém, eu me vi literalmente sozinha, eu me vi mal, eu vi como eu tinha feito escolhas erradas, quanto tempo eu perdi, que eu poderia ter dado carinho e amor pra minha mãe, como ela estava certa em não me permitir casar. Eu era nova, eu não tinha idade pra isso mesmo, não. E no fundo, hoje eu entendo, a minha mãe não queria ficar sozinha. Ela não queria ficar sozinha porque ela perdeu o meu pai. Então eu era a única coisa que ela tinha, porque eu cresci sozinha dentro daquela casa. Se eu era sozinha, imagina minha mãe, sabe? Então eu comecei a me sentir muito mal e entrar assim num buraco, sabe? Bem obscuro de sofrimento. Acabou que eu não sabia o que fazer, eu não conseguia ficar na casa que a minha mãe morava porque eu chorava muito, eu sofria muito e eu perdia totalmente as minhas forças. Eu cheguei a ficar na casa do meu tio, irmão da minha mãe. Só que meu tio tem 60 anos de idade, é uma pessoa mais velha. Eu não queria incomodar ele porque minha filha era pequena, era uma rotina diferente, era outra cidade. Então o pai da minha filha me ligou e perguntou se eu não queria ir pra lá, que ele cuidaria de mim, que criaria a nossa filha, que seria melhor pra mim. Eu peguei as minhas coisas e vim. Hoje eu tenho 22 anos de idade e eu simplesmente estou dentro desse relacionamento. Mas se eu falar pra vocês que desde os meus 18 eu não sinto nada por ele, eu sinto na verdade um pouco de raiva. Eu não brigo mais, mas eu já briguei muito. Mas vem à tona todas as vezes que ele mentiu, que ele traiu, que ele enganou. E todas as vezes que eu penso na minha mãe, eu choro. Quase todos os dias eu choro. Quando eu lembro dela, eu choro. E eu fico numa dúvida, porque eu emagreci 15 quilos. Na minha adolescência, eu também emagreci 15 quilos. E eu sempre fui muito bonita. E atualmente, eu me sinto acabada. Eu não consigo me cuidar. Eu sempre fui vaidosa e atualmente eu tô desleixada. Eu não tenho força, eu não tenho ânimo. Às vezes eu acordo e penso, vou agir, mas eu não tenho força de vontade de agir. O meu tio, irmão da minha mãe, ele disse que se caso eu conseguir pegar a casa da minha mãe como herança e dividir com a minha irmã adotiva, para eu vender a minha parte para poder recomeçar a minha vida. Acontece que como a minha mãe, ela nunca me registrou e ela apenas tinha a minha guarda, eu não sei se eu vou ter direito em alguma coisa da herança, alguma coisa dela. Hoje eu não tenho meus estudos, eu tô dentro de um relacionamento frustrado. A vida inteira ele sempre me humilhou, ele fala pra mim que nem a minha mãe me quis, ele fala que ninguém nunca vai me querer, que eu nunca vou encontrar alguém que realmente vale a pena, que vai cuidar de mim.
ele fala muitas coisas pesadas. Enfim, a gente até que tá bem. Compramos um carro, nós temos 2 motos na garagem, ele trabalha, a família dele defende ele com unhas e dentes. Então eu sei que a família dele não vai estar do meu lado, não vai me apoiar e não vai me dar suporte. Eu não sei se eu saio com a minha filha, porque o dinheiro que eu ganho do meu trabalho não dá para sustentar a gente ao nível de eu alugar uma casa e recomeçar com ela. Eu ainda tenho dependência financeira por ele. Então, eu não sei o que eu faço, porque eu me sinto sozinha, eu me sinto mal, eu me sinto acabada, eu me sinto feia. Eu sinto que eu não tenho vaidade nem cuidado comigo mesma. Eu não sei se é pelo relacionamento, eu não sei se é pela morte da minha mãe, mas desde a morte dela eu não sou mais a mesma pessoa, eu não consigo ser feliz, eu não sei se eu me sustento em cima disso. Eu tô totalmente perdida, não sei por onde seguir, não sei o que eu faço, tô totalmente infeliz dentro desse relacionamento. E o que eu digo é que eu orei tanto pra Deus me dar esse homem como marido e hoje eu tenho. Eu peço para Deus me tirar dessa relação. Nem sei se Deus me ouve mais. E às vezes eu penso que eu tô sendo uma hipócrita e uma egoísta de estar reclamando de algo que eu orei tanto para ter e ele me deu. E hoje eu não sei o que eu faço, nem o caminho que eu devo seguir. E a minha filha é muito amada e muito bem criada com ele. Ela tem bons cuidados com ele. E eu, sinceramente, não sei o caminho que eu devo seguir. Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam? Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, eu diria pra você, sim, fazer tratamentos psicológicos. Pra você tratar do seu emocional. Existe uma ferida emocional enraizada desde o seu nascimento, pela falta da sua mãe e do seu pai biológicos, né? Onde você não teve esse acesso. E se você se sente ferida e mal resolvida quanto a isso, você precisa de fazer esse renascimento para você mesma, porque muitas pessoas que vivem dentro da adoção, elas são muito bem resolvidas com os pais adotivos e não têm essa necessidade. Mas eu sempre digo, se você tem internamente essa necessidade de se resolver com seus pais biológicos, mesmo que não seja diretamente com eles, mas indiretamente de você, para com você, para a sua história, é muito necessário que você procure terapeutas que vão trabalhar a sua raiz emocional e você vai conseguir se tratar de dentro para fora. Então, primeiro você precisa tratar a sua infância, tratar o seu renascimento, tratar a sua adoção, porque tudo isso, todas as suas escolhas, tudo que você fez é uma consequência, né, de uma rejeição interna, de um abandono interno, e você encontrou uma pessoa que você amou, e quando você encontrou esse amor, você encontrou sentido, e quando você encontrou sentido, você começou a brigar com todo mundo para você lutar a favor do seu próprio sentimento. Então não que você foi egoísta, mas você queria proteger o seu próprio sentimento. Mas é uma coisa que é normal, nós fazemos muito isso. E procura um tratamento psicológico para você tratar essa raiz e aí depois você vai buscando essa força interna. A vaidade, ela começa quando você se olha no espelho. Você fala frases positivas para você mesmo, você se olha no espelho, você se elogia, você busca suas próprias qualidades, você reconhece quais são as suas qualidades, porque quando a gente está num ambiente tóxico, a gente fica intoxicada mesmo, a gente se contamina. Aí você está dentro de uma relação que te remete a traições, dores, fraqueza, perda, e aí a pessoa ainda te humilha, te maltrata, você vai ficando cada vez mais dentro de um buraco, né? Então o que você precisa é realmente de olhar pra cima, encontrar uma luz e começar a se tratar. E olha, ninguém é responsável por você além de você mesmo. Você é 100% responsável pela sua vida. Então é muito necessário que você se dê esse autocuidado. Você começa a se olhar um pouco mais, a se elogiar um pouco mais, a fazer coisas que você gosta, né? A ler algum tipo de livro que você tem interesse, a buscar algum tipo de curso que você gostaria de fazer, a se perguntar o que você gostaria de fazer profissionalmente e tentar ali encontrar a sua independência financeira de pouco a pouco, não sair desse relacionamento chutando o pau da barraca, porque eu sempre falo isso, muitas pessoas querem sair do relacionamento, quero sair. Calma, se você já tá onde você tá e você sente que você não consegue sair nesse exato momento, vai procurando caminhos que o tempo vai te dando experiência para você começar a ter sua independência financeira, enquanto você ainda tem esse suporte. Por mais que esse suporte seja dentro da dor, dentro da mágoa,
você vai conseguir buscar o seu próprio caminho. E quando você encontrar o seu próprio caminho, você vai estar pronta para olhar para trás e falar: não quero mais nada disso, eu consigo caminhar sozinha, muito obrigada, mesmo porque tenha me humilhado, me xingado, tchau, entendeu? Então, procura primeiro um psicólogo, depois procura se autocuidar, se olhar, se enxergar, se valorizar, procurar suas próprias qualidades e depois você vai buscar algo profissional que você gosta de fazer, que você gosta de estudar e de pouco a pouco você vai fazendo essa transição de carreira para você ir encontrando ali o seu nicho profissional e colhendo dos seus próprios frutos, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Mas deixe nos comentários o que vocês acharam dessa história, um conselho amigo pra essa mulher. E me manda essa história no stories.caroldepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.